Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estreio aqui uma nova série no canal, que não é uma série original minha, isso já é feita aí exaustivamente por canais tanto brasileiros quanto gringos aí especializados em música, mas que eu acho um conceito interessante e eu gostaria de trazer aqui também pra gente discutir, né? Inclusive variando bastante aí em relação aos itens que eu vou colocar, trazendo alguns aí que inclusive ainda não foram abordados, pelo menos eu nunca vi. Por hoje eu vou começar com um tanto quanto óbvio. Eu estou falando de uma série que coloca frente a frente dois discos de bandas diferentes e a gente promove uma batalha, né? Promove um enfrentamento entre eles e busca aqui descobrir, né? Busca chegar a uma decisão, tanto eu quanto vocês aí do outro lado que estão assistindo, de qual é o melhor disco. Tá? Não significa aqui que nós estamos... o nosso foco não é menosprezar aquele que perdeu, né? Mas é fazer essa discussão e tentar chegar ali ao engrandecimento de um dos álbuns. Se eu escolho eles aqui para fazer essa batalha é porque eu gosto muito dos dois e acho que os dois têm grande qualidade. Então já vamos tirar logo isso do caminho para que ninguém venha dizer aí, você acabou faltando com respeito com o álbum de determinada banda, escolheu um em detrimento de outro. Todas as batalhas que eu vou promover aqui no canal, elas se baseiam em discos que eu gosto demais e que eu mesmo tenho dificuldades aí em escolher um favorito, tá? Então por hoje eu vou começar com um aqui, uma batalha mais ou menos óbvia, até que outros canais já devem ter abordado com toda certeza, que é o Iron Maiden Brave New World de 2000 contra o Judas Priest Angel of Retribution de 2005. Ambos eu gosto demais e ambos têm muitos pontos em comum, né? E sempre que eu trouxer essas batalhas aqui no canal, eu vou procurar escolher álbuns que tenham alguma coisa em comum, que tenham algumas semelhanças, né? Então a gente vai ver que esses aqui têm muitas semelhanças, mas precisa ter pelo menos ali a questão de ser o mesmo estilo, o mesmo gênero, basicamente a mesma época, ou ter saído no mesmo contexto, enfim. Então para ficar uma coisa mais fácil da gente ter alguns critérios aqui para decidir, e eu vou aí falar um pouco sobre a capa, sobre o tracklist, sobre o impacto desse lançamento, a questão da minha relação pessoal com o disco, e tentar a partir desses critérios, né, que são, no final das contas, é claro, todos eles meio que subjetivos, mas tentar chegar à decisão de qual é o melhor na minha concepção, e aí, é claro, vocês têm toda a liberdade de deixar nos comentários. Então, antes de começar, já sabe, né, se você ainda não for inscrito no canal, deixa a sua inscrição aí, ativa o sininho das notificações que me dá uma grande força aqui no canal, deixa o like que ajuda também na divulgação, comente, que eu acho que é o mais importante, o mais interessante aqui no canal, ter essa interação com vocês, siga também a página no Instagram, que sempre está aparecendo aí em cima, e considere também ser um membro do canal, sempre está aparecendo aqui os agradecimentos àqueles que apoiam. Então, sem mais delongas, por que eu decidi começar com esse, né? Porque as semelhanças em relação a esses dois discos são assim, apesar deles terem 5 anos de intervalo entre o lançamento de um e outro, são incríveis, chegam a ser assustadoras a quantidade de semelhanças que ambas as bandas possuem aqui para esses lançamentos. Então, como eu disse, nós vamos abordar aqui o Brave New World do Iron Maiden, né, álbum lançado aí nos anos 2000, e o Judas Priest Angel of Retribution, lançado em 2005. Né? Então, quais são as semelhanças entre os álbuns antes da gente começar a julgar aqui as questões mais técnicas entre eles? Bem, todos devem saber já, né, obviamente, isso é de conhecimento geral, que os grandes vocalistas dessas bandas são Bruce Dickinson, do Iron Maiden, apesar de não ter sido o vocalista que começou a trajetória da banda, ele é o grande vocalista do Iron Maiden. Quando se fala em Iron Maiden e se pergunta para as pessoas qual que é o vocalista do Iron Maiden, é óbvio que vai se falar Bruce Dickinson. Então ele gravou os álbuns mais emblemáticos, foi o que ficou mais tempo na banda, enfim, é o que tem mais qualidade técnica vocal, não que os outros sejam ruins, longe disso, mas é aquele cara mesmo da banda. E o Rob Halford é o cara que está desde o início no Judas Priest, né, o vocalista original e clássico da banda também, né, e ambos eles saíram da banda durante um tempo, que foram ali na primeira metade da década de 90. Então o Judas Priest vinha da gravação do Painkiller em 1990 e foi quando, alguns anos depois aí, ainda durante a turnê do Painkiller, o Rob Halford optou por sair da banda para criar os seus próprios projetos, como Fight, o Halford, entre outras coisas. E também o Bruce Dickinson, mais ou menos na mesma época, ele saiu também do Iron Maiden, depois da gravação lá do Fear of the Dark de 1992, né, excursionou, gravou alguns álbuns ao vivo ali também, e pouco depois já saiu da banda. Então ambas as bandas
perderam esses vocalistas, e esses discos aqui que eu vou discutir hoje, eles representam o retorno desses vocalistas às bandas, né? Então isso daqui, claro que gerou um grande impacto, né? Foi muito falado, muito repercutido aí na época, e até os dias de hoje são os discos que marcam a reestreia, tanto do Bruce Dickinson no Iron Maiden, quanto do Rob Halford no Judas Priest. Ambas as bandas perderam muito com a saída dos membros originais, né? Embora eu não acho que o trabalho que se seguiu depois da saída deles seja descartável, longe disso. É claro que tem fãs que não escutam de forma nenhuma, né? Respeito a opinião de cada um aí, mas eu acho que o Iron Maiden teve coisas positivas lá com Blaze Bayley também, e o Judas Priest com Tim Ripper Owens, né? Só que é claro que caiu sim a qualidade, houve ali uma queda, não era mais a mesma coisa, inclusive na própria questão assim mercadológica, né? As bandas passaram a vender menos nos discos que lançaram com esses novos vocalistas, né? E também passaram a fazer shows menores, em casas menores, enfim, para tentar aí esgotar os ingressos, porque não conseguiria mais fazer shows tão gigantescos quanto antes. Então teve um impacto muito grande para as bandas. Elas seguiram em frente, mas elas tiveram alguma queda ali, algum impacto negativo na banda. O Blaze Bayley a gente já sabe foi o que teve mais dificuldade por conta do alcance vocal mesmo, um estilo muito diferente do Bruce Dickinson, né? Enquanto que lá no Judas Priest foi o Tim Ripper Owens que assumiu esse posto. E o Tim Ripper, ele tocava em um cover do Judas Priest, ele tem um timbre de voz bastante parecido, um alcance muito alto, assim como o do Rob Halford. Então o Judas Priest acabou sofrendo menos nessa substituição, né? Outra coincidência aqui é que ambas as bandas lançaram 2 discos de estúdio com esses outros vocalistas antes de acontecer esses retornos que a gente vai discutir aqui. Então o Iron Maiden lançou lá o X Factor e o Virtual Eleven, ali na segunda metade da década de 90, e o Judas Priest lançou lá o Jugulator em 1997 e o Demolition em 2001. E eu acho que as coincidências continuam crescendo, porque ambas as bandas lançaram 2 discos, e eu acho que ambas as bandas também lançaram o primeiro disco dessa substituição muito bom. Eu gosto muito tanto do X Factor do Iron quanto do Jugulator do Judas, e depois caíram de qualidade ali, realmente teve uma queda muito grande. Não chego a achar que são álbuns ruins, de todo ruins, mas são álbuns bem meia boca mesmo, o Virtual Eleven do Iron Maiden e o Demolition do Judas Priest. Então várias coincidências aí na trajetória da banda, né? E no começo dos anos 2000, o Iron Maiden é o primeiro a promover o retorno não só, é claro, do Bruce Dickinson, quanto também do guitarrista Adrian Smith. E aí eles vão entrar em estúdio, né? Tudo isso em 99, e eles entram em estúdio em 2000, eles lançam aqui o Brave New World, um álbum sensacional, primeira vez aí a formação em sexteto do Iron, porque o Yannick Gers, que substituiu o Adrian Smith, permaneceu na banda, né? Ele que é um compositor importante da banda também, né? Tem uma presença de palco ao vivo, tudo, né? Embora muita gente pegue no pé do Yannick Gers, eu acho ele bastante interessante. O Iron Maiden inaugurou essa formação em sexteto, que é a que está há mais tempo aí, sem dúvida nenhuma, até os dias de hoje. E principalmente a volta aqui do Bruce Dickinson, e esse disco aqui também foi muito beneficiado pela questão do Iron Maiden ter vindo ao Rock in Rio em 2001. Então divulgou aí o Rock in Rio, fez parte dessa turnê do Brave New World e ajudou a divulgar várias músicas novas aqui desse disco, como Blood Brothers, Brave New World, entre outras que entraram no setlist. Então em 2000 o Iron Maiden lança esse álbum, ele que tem uma capa muito bonita, uma capa muito interessante, né? Nós temos aqui essa cidade, aqui um tempo bem fechado, nublado e tal, e o rosto do Ed aí meio que entre as nuvens, né? Um trabalho gráfico muito interessante, acho uma capa muito bonita, né? E tem grandes faixas aqui, tem grandes clássicos. O álbum ele tem bastante músicas, né? Na verdade ele tem 10 músicas, mas eu acho que a duração dele é um pouco maior do que a do Judas. São músicas um pouco mais longas. Tem The Wicker Man, Ghost of Navigator, Brave New World, Blood Brothers, The Mercenary, Dream of Mirrors, The Fallen Angel, The Nomad, Out of the Silent Planet e The Thin Line Between Love and Hate. Ou seja, um grande disco aqui, várias músicas fizeram parte dessa turnê, alcançaram um sucesso bem interessante, como por exemplo a The Wicker Man, os destaques aqui, Ghost of Navigator, Brave New World, Blood Brothers, e para mim também uma muito pouco falada, mas que é uma música sensacional, para mim uma das melhores músicas que o Iron Maiden gravou aí desde a década de 90, é a música The Nomad, que eu acho espetacular. Então tem um tracklist muito bom, não tem música fraca aqui, é muito nivelado por cima, e tem grandes obras aqui, grandes canções da banda, como eu disse, né? Brave New World, que é a faixa título, é muito boa. Blood Brothers é um grande épico aí, digamos assim, uma celebração da amizade, enfim, do espírito do heavy metal e tal. Acabaram se tornando hinos essas músicas aqui.
Enfim, então um álbum realmente muito bom, né? Um trabalho gráfico interessante que teve um grande impacto, né? Todo mundo aí, o Iron Maiden ele deixou novamente aí de fazer shows em casas pequenas e voltou a ganhar os grandes palcos, como foi aí no caso do Rock in Rio e a turnê que se sucedeu e tudo aquilo que o Iron Maiden gerou depois. Então o álbum Brave New World é um álbum excelente, para mim aí o melhor álbum lançado pelo Iron Maiden a partir dos anos 2000, sem dúvida nenhuma. Desde o X Factor, na verdade, talvez eu tenha um pouco de dificuldade entre ele e o X Factor. O Iron Maiden, é claro, gravou álbuns muito bons depois também, mas para mim o Brave New World foi o último álbum assim gigante do Iron Maiden, realmente que tudo aqui é sensacional, funciona tudo muito bem, né? Então um grande retorno aí para o Bruce Dickinson. Enquanto que no Judas Priest esse retorno ele foi promovido mais tarde, né, 5 anos depois, na verdade desde 2004 ali a banda já se reunindo, se preparando para isso, e em fevereiro de 2005 sai o disco aqui Angel of Retribution, que é um disco que eu já abordei aqui no canal em um vídeo sobre discos subestimados. Eu acho um disco muito injustiçado, que os fãs aí não dão muita atenção, não dão muita valorização. Tem gente que diz que não gosta mesmo, que acha que não está à altura do retorno do Halford. Enfim, eu acho um álbum espetacular. É um dos discos do Judas Priest que eu mais ouvi, né? Eu gosto muito dele, fui revisitá-lo. E aqui vocês veem, né, a capa muito interessante também. Apesar de ter esse fundo preto aqui, ela ser graficamente até um pouco mais simples do que a do Iron Maiden. Traz aquele conceito clássico do Judas Priest, né? Com aquela criatura meio que metálica aqui, nesse anjo aqui com as asas abertas, né? O logo da banda. Aqui atrás aquele clássico símbolo do Judas também, daquele castiçal, né? Trabalho gráfico muito interessante. Teve, é claro, um grande impacto também. A volta do Rob Halford também, é óbvio, foi muito repercutida. Eu acho que um pouco menos do que o do Iron Maiden. Vocês podem me corrigir aí se eu estiver errado, até porque eu era muito novo na época. Mas o Iron Maiden teve toda aquela questão do Rock in Rio, né? Aconteceu antes, enfim. Então foi aquele grande retorno aí de uma banda de heavy metal, as suas raízes, etc. E o Judas Priest, por ter vindo um pouco depois, por não ter tido um grande evento como o Rock in Rio acompanhando, e até mesmo por não ser tão bem aceito assim pelos fãs quanto foi esse daqui, acabou ficando meio esquecido. Mas é claro que isso tudo tem um impacto muito grande. O tracklist do álbum é muito bom. Abre aqui com Judas Rising, ele tem 10 músicas também, assim como Brave New World. Ele é um pouco mais curto porque as músicas são mais diretas, mais rápidas. Ele tem Deal with the Devil, Revolution, We're Fighting For, Demonizer, Wheels of Fire, Angel, Hellrider, Eulogy e a sensacional e muito criticada Loch Ness, que é uma banda que eu gosto demais e que encerra o álbum aqui pra mim em um grandíssimo nível. Para mim é um dos melhores encerramentos aí de discos do Judas. Podem me chamar de louco, mas eu acho esse álbum muito, muito bom, muito bem produzido, muito bem feito, parte gráfica, tracklist, a performance vocal do Rob Halford aí de volta à banda. Tem grandes destaques aqui para mim. Judas Rising é uma música sensacional, Deal with the Devil, tem The Humanizer, tem a faixa também Hellrider, que é uma das melhores aqui, Loch Ness. Enfim, a maioria das músicas são destaques. Assim como acontece aqui no Brave New World, para mim não tem nenhuma música descartável no Angel of Retribution, nenhuma música razoável nele. Então são todas músicas muito niveladas por cima, um retorno aí em grande estilo do Rob Halford também ao Judas, e eu recomendo aí quem nunca ouviu ou quem tem um certo preconceito em relação a esse álbum, vai escutar. Realmente o que veio na sequência, que é o Nostradamus, sim, eu acho esse álbum problemático, mas esse daqui que marca o retorno do Rob é um álbum fantástico para mim, muito bom e que merece aí ser revisitado. Tendo dito isto, né, que álbum, e se tivesse que escolher entre um dos dois aqui, né, você só vai poder ouvir um deles a partir de agora. É claro que isso envolve critérios muito subjetivos, né? Numa análise técnica, para mim, o Brave New World é um álbum melhor. Ele é um álbum mais bem produzido, teve um impacto melhor, teve uma turnê mais marcante e tem algumas músicas aqui gigantescas, né, muito interessantes para a história da banda. Mas, por outro lado, aqui eu tenho uma relação muito boa com esse disco aqui do Judas. Como eu disse, eu escutei ele bastante, eu acho ele um álbum muito nivelado por cima, com grandes músicas aqui, escutei demais, né? Então tem um pouco desse apelo emocional. E como eu não posso escolher pelo empate, né? Então eu vou pegar aí mais a questão subjetiva, mais a questão pessoal e dar uma leve vantagem em relação aqui ao Judas Priest, ao Angel of Retribution, apesar de amar esse disco aqui também do Iron Maiden, que é o Brave New World, mas com muito pesar aí, com muita dor no coração, eu tenho que escolher um, e aí eu escolho o Angel of Retribution. Né? Se eu tivesse que ouvir só um agora, a partir de agora, eu passaria a escutar apenas o Angel of Retribution, daria uma leve vantagem para ele aí
em relação ao Brave New World do Iron Maiden. Mas o fato é que ambas as bandas saíram ganhando, né? Promoveram o retorno de dois membros importantíssimos e voltaram a ser bandas gigantes aí do heavy metal, fazendo shows em grandes casas, vendendo, tendo uma repercussão na mídia diante da crítica muito maior. Então realmente marcam aí uma nova fase na história dessas bandas que têm produzido material muito bom, inclusive até hoje. E muito se passa pela importância do Brave New World e do Angel of Retribution. Hoje, né, a minha escolha pode ser que isso mude com o tempo, mas a minha escolha hoje é pelo Angel of Retribution, com pouquíssima margem de diferença aí, seria aqui o meu preferido entre os dois. Então agora digam aí, né, nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se vocês discordam, quais outras informações relevantes a respeito desse disco que vocês têm aí. Vamos promover essa discussão aqui na nossa comunidade, que é muito legal. A parte mais interessante de gravar esses vídeos é a interação com vocês. Obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Deixe seu comentário, deixe a sua inscrição, seu like, siga a página no Instagram e você vai estar ajudando bastante o canal. Obrigado e até a próxima.